E hoje a gente vai ver mais uma igreja que é a igreja de Sardes, né? Sardes, que tem aqui a denominação de a igreja morta. Então, Apocalipse, né? A gente tem então aqui em Apocalipse, no capítulo 3, né? Que fala então sobre a igreja de Sardes, né? E diz assim, na introdução, né? Sempre semelhante ali, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as suas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E o final, né, sempre: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amém. Então, aqui a gente vê essa chamada na igreja, né, que diz ali: tens nome de que vives e estás morto. Então, vamos dizer assim, é um zumbi, né, uma igreja zumbi, que está morto, né, mas ainda está andando, né. E aqui a gente vai ver o que é esse morto, que a primeira coisa que vem na nossa mente quando fala em morto, vamos dizer assim, é uma igreja paradinha, uma igreja sem ação, né, mas não é só isso, não é isso daqui, né. Esse morto aqui não é uma igreja mortinha, vamos reavivar, quer dizer, vamos se levantar, não. Aqui a gente vai ver, né, que fala também, né, de que dentro dessa igreja ainda existiam pessoas que tinham se mantido puras, né, apesar do que a igreja ali havia se contaminado, algumas pessoas haviam se mantido puras, dignas, né, que se a gente pensar, né, a gente pensa no mundo hoje, como é que é o mundo hoje? O mundo hoje tem cada vez coisa mais assombrosa, né? Então, e ainda assim, a gente vê que tem pessoas que mantêm seus valores, né? Que mantêm os princípios cristãos, né? Que no caso não se contaminam, né? Porque tem gente que usa a desculpa, né? Tá tudo assim mesmo, né? É assim mesmo, agora vale tudo, agora é assim. Não, a gente tem essa opção, né, de escolher o que a gente vai seguir. Felizmente a gente ainda tem, né, o direito, tem a opção de escolher. E ainda que às vezes a gente tenha que fazer um sacrifício de sair do emprego ou não trabalhar, pegar determinada oportunidade, porque aquilo pode vir a me prejudicar, às vezes não é fácil, às vezes não é só dizer, eu não vou beber, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não, às vezes exige uma decisão difícil, né? Uma decisão que pode custar valor, pode custar ganho, né? Redução. Posso ganhar mais no lugar, posso ganhar menos no outro. E aí, o que eu faço? Busco lá o valor que vai ser melhor para mim, né? Ou vou para o outro e ganho menos. Às vezes tem essa situação, né? Meio complicado. E aí sim que a gente vai ver se está realmente, tem convicção realmente, né,
né? Se tem a fidelidade à palavra, né? Porque na hora da decisão fácil é fácil, mas a decisão difícil é que mostra realmente, né? É como diz, né? Enquanto eu tenho saúde é fácil dizer aleluia, glória a Deus, mas no leito de um hospital eu permanecer dizendo isso, aí eu vejo o quanto eu estou no caminho, né? O quanto eu já estou trabalhado na palavra, né? É o manter minha fé, minha esperança, porque aqui fala da igreja morta e a gente costuma conhecer o ditado, né? Enquanto a vida há esperança, mas em se tratando da coisa espiritual de Deus, a gente sabe que a esperança sobrevive até a morte, né? Se fosse assim, Lázaro não teria ressuscitado, né? Então, como disse a irmã dele, né? Se Jesus estivesse ali, certamente Lázaro não teria morrido, mas talvez ele morreu, foi para reforçar esse milagre, né? Que é para sempre tudo que Jesus fazia era para trazer, né? As pessoas, né? O conhecimento e a despertar a fé e o interesse em seguir o caminho correto, né? Porque a gente sempre tem a morte como o final, né? O final de tudo. E às vezes a gente mata antes de morrer, né? É médico, agente e tal. Antes do final a pessoa já dá o veredito, né? Mas a gente sabe que Deus é o Senhor, né, do impossível para a gente, né? Que a gente tem por impossível determinadas coisas. Mas a gente sabe que para Deus não existe nada impossível, né? Vai depender da nossa fé e do quanto a gente acredita, né? A nossa fé não pode ir até determinado ponto e ali dizer, não, eu orei, eu fiz de tudo, mas Deus não me ouviu, né? A gente não pode limitar, né? Deus, ele trabalha de uma forma que a gente não compreende, né? Não entende. Então vamos ver aqui o que fala então sobre a igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes foi morrendo aos poucos, até esvaziar-se por completo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi saindo dali, né? A gente viu aqui que a presença do Espírito Santo é que reaviva a igreja. Uma igreja sem Espírito Santo é uma igreja morta, e uma igreja que está morrendo, ela precisa resgatar a presença do Espírito Santo, né? E ela não morreu de uma hora para outra, ela foi morrendo aos poucos. Então a gente tem que cuidar, né? Porque as coisas não acontecem, né, assim de uma vez. As coisas vão acontecendo aos poucos, que as coisas acontecem na nossa vida tentando nos desvirtuar. Não é assim descaradamente, é aos pouquinhos, né? Não tem problema, não tem nada a ver, isso daí não tem perigo, né? E a gente vai se acostumando, né, a determinadas coisas. Por isso que eu digo que a gente tem que fazer as coisas corretas, não somente na hora que tem que fazer. Daqui a pouco o cara vai, não, vou botar o cinto porque eu vou passar pela polícia. Não, bote sempre, porque lá tu acostuma não botar, daqui a pouco tu está passando pela polícia sem o cinto. Esqueci. É porque tu vai acostumando a fazer as coisas. Então acostuma a fazer, né, tudo, mesmo que não tenha, né, alguma coisa que obrigue, né, porque a gente sempre é vigiado, sempre faz as coisas mediante, às vezes, a obrigação, né, nem sempre é voluntário. Então a igreja, Sardes foi morrendo aos pouquinhos, né, se esvaziando por completo do Espírito Santo. Agora já não passava de um cadáver, mas aos olhos humanos parecia bem viva, né? Então a gente é campeão, né, em olhar as coisas e achar, né, que família feliz, como meu vizinho é rico, tem um carro, uma casa bonita, e a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro da casa, da desgraça que está a família. A gente inveja a vida do vizinho, porque a gente não conhece às vezes a intimidade da vida daquele vizinho. A gente só vê a casa, só vê o carro, né? Por isso que tantas pessoas resistem quando estão falindo, resistem em trocar de carro, porque o carro mantém a aparência, né? Às vezes ele pode vender todos os móveis, né? Já vi casos assim da pessoa vender
vender quase tudo dentro da casa para manter as contas, mas o carro manteve. E não era só para ter um meio de locomoção, mas era para que ninguém percebesse que ela estava quebrada. Então, a gente sabe que o que manda é a aparência, né? Não é o conteúdo das coisas, né? Se a gente botar caixas de presente e pedir para escolher, provavelmente a pessoa vai escolher as embalagens mais bonitas, esperando que ali dentro tenha um presente mais bonito, mais valioso, né? Mas a gente sabe que o que importa é o conteúdo, né? O conteúdo. E aqui então a igreja de Sardes, ela já estava morta, mas ela aparentava estar bem viva, né? Assemelhava-se aos defuntos preparados em ricas funerárias, bem maquiada e vestida ricamente, impressionava por sua vida sem vida. Ela, porém, já começava a cheirar mal. Então, aparência, né? E a gente vê igrejas bonitas, igrejas ar-condicionadas, toda cadeira ali, é tudo, mas às vezes, né, será que aquela igreja tem aquela riqueza espiritual do mobiliário, da estrutura? Será que a palavra vai me enriquecer, né, de uma forma, né, comparando assim da mesma forma, né, rica espiritualmente também, né? Isso é importante, né? Eu sempre digo, eu gosto das congregações bem de bairro, assim, que eu acho que elas mantêm, elas retêm a autenticidade, né? Elas retêm a autenticidade da verdade, a essência da palavra, das coisas. Eu sempre gostei, sempre gosto, lá em Rio Grande, lá tem a igrejinha que é praticamente da família Amaral lá, porque cada vez entra mais um, né? E então são igrejas assim que a gente vê, lá de fato é uma família, né? Uma família não só de igreja, mas uma família de sangue, né? Está todo mundo envolvido. E nas igrejas assim pequenas eu gosto que eu vejo, né, o pessoal realmente tem amor ali, né? Está ali porque quer, né? Que às vezes as igrejas vão se perdendo, né, no caminho, não observando determinadas coisas. E a igreja de Sardes aqui, ela foi se perdendo, ela foi se fazendo do Espírito Santo e ela já estava cheirando mal, né? Muitas igrejas hoje assemelham-se a Sardes, morreram e não o sabem, vivem do passado, pois já não existem no presente. Ao invés do registro do novo nascimento, o atestado de um óbito que poderia ter sido evitado. Era só angustiar-se por um avivamento. Então, não percebeu ou não quis perceber, né, esse esvaziamento. Às vezes, de repente, fica tão preocupado em transformar a igreja, né, visualmente, e não tão preocupado, né, na questão, né, da pregação, que é o que importa, né? É que a pessoa que entra sinta a presença do Espírito Santo e tenha alguma transformação. Às vezes a pessoa entra várias vezes em várias igrejas, mas é um dia lá que ela, sentiu uma coisa diferente, né? Não é a primeira vez, não é se vai entrar a primeira vez que eu numa igreja, às vezes ela já entrou várias vezes, mas é um dia lá específico que ela entra numa pregação, de repente tem só meia dúzia de pessoas, um pregadorzinho lá, né, falando, né, pouco aparentemente, né, sem muito a dizer, mas que sempre que é pregada a palavra, né, sempre que é pregada a palavra, é uma grande pregação. Porque o que tem que chamar a atenção é a palavra, não é o pregador, não é a roupa do pregador, né, da onde ele veio, né, que carro que ele tem, mas é sempre a palavra, né? A palavra é que deve tocar os corações. Todavia o Senhor Jesus quer reavivá-las. Então, essas igrejas que estão mortas, ou que estão morrendo, o Espírito Santo haverá de soprar-lhes a vida para que se reergam neste vale de ossos sequíssimos. Somente o reavivamento ressuscitará as igrejas que, apesar de terem história, já não fazem história. Então a gente, né, tem igrejas tradicionais, igrejas famosíssimas,
mas que perderam, né? Que alguns antigos assim que conheceram a igreja falam: nossa, aquela igreja era uma igreja assim assada, nossa, vi tanta gente se converter lá, né? Conheci crianças que andavam por ali hoje, né? São grandes pregadores, mas que em algum momento se perderam nesse caminho, né? Em algum momento desviaram a atenção para outras coisas que não, né, a palavra. Então, a igreja em Sardes, então, um pouquinho do contexto ali, o que era a cidade de Sardes, né, dessa igreja. Sardes era uma cidade que estava situada a 500 metros acima do nível do mar, então era uma cidade bem alta. E por isso ela se considerava uma cidade inexpugnável, quer dizer, ela considerava que ela era inatingível. Não tinha como invadir a cidade assim, se achava seguro, garantido. Ela orgulhava-se também de seus fabulosos tesouros. Suas abundâncias vinham em parte do rio Pactolus, que lhe fornecia ouro e prata em grandes quantidades. Então era uma cidade abençoada, bem localizada, tinha riqueza, né? Tinha prosperidade nessa parte. As suas águas, de tão excelentes, eram tidas como indispensáveis à boa saúde. Imagina que maravilha, que lugar, né? Sardes fazia parte do reino da Lídia, cujos monarcas tornaram-se notórios por sua magnificência. Haja visto o fabuloso Creso, ascendendo ao trono no 6º século a.C., este rei acumulou tantos bens que o seu nome veio a tornar-se sinônimo de riqueza no mundo antigo. Este ditado era corrente: rico como Creso. Então imagina só, né? É uma cidade abençoada. E não sei se não foi isso que fez se esvaziar, porque às vezes o excesso de bênção faz a pessoa se acostumar, se achar o maioral, né? Ao invés de reconhecer da onde que veio, a pessoa se perde nessas bênçãos, né? E termina esquecendo, né? Que é o caso, aquele caso famoso, né, do cidadão que consegue um bom emprego e aí consegue melhorar de vida e não tem mais tempo para ir à igreja, né? Porque tem que ir aqui, tem que ir ali, tem um carro bom, e aí daqui a pouco essa riqueza começa a afastar ele né, da origem da sua prosperidade. Quem visita hoje a Turquia, né, que é onde fica Sardes, ficava, né, que é onde hoje é a Turquia, espanta-se com as ruínas de Sardes, nem sombra há daquele reino que se elevava aos céus. Então, o que aconteceu com a cidade? Só ruína. Hoje, né, quem visita lá só vai ver ruína. A igreja em Sardes foi fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo. A igreja em Sardes exalava abundante vida de um amontoado de gente oriunda de várias etnias. O Espírito Santo batizou a todos no corpo de Cristo, Romanos 6:3. E apesar da diversidade cultural, todos agora achavam-se irmanados no autor da vida. Então era um lugar maravilhoso, né? Tinha pessoal de todos os lugares, talvez por ser um lugar tão bom assim, tão agradável, de águas, de campos, então atraía-se muita gente de várias localidades, né? Então era um lugar muito abençoado. Mas não demorou muito e Sardes começou a morrer, né? Necrosar-se, morria e não percebia que estava morrendo, né? Conforme a gente viu ali, né, no relato. Então, quando a coisa vira só o ritual, né? Então vamos dizer assim, tem que orar todo dia de manhã, mas aquilo lá pode começar de uma coisa voluntária e dedicada, mas daqui a pouco pode virar uma rotina, né? De eu até determinar um horário, das 8h10 às 8h25, tu começa a fazer uma coisa mecanicamente. Aí o que aconteceu? Já perdeu o sentido, né? Já perdeu o fundamento, né? Do porquê está fazendo aquilo. Vira um ritual.
Vira um ritual. É a mesma coisa que ter algum ritual de superstição, de fazer assim assado, dar 3 pulinhos e tal. Né? Então, a gente tem que cuidar para que não vire ritual. Ou ir na igreja domingo, né? Tomar banho, vem na igreja, aí escuta o culto, volta para casa e tal. Isso não pode virar um ritual. Isso tem que ter um significado, tem que ter um sentido. Né? Para que eu faço isso? Né? Sempre é bom, então, a gente pensar, né? Quando está sentado assim, por que eu estou sentado aqui? Por que eu venho à igreja? Por que eu sento aqui? Por que eu escuto? Né? A gente refletir, né? Qual é a razão, o que me traz, né, à igreja? Né? É um desejo, é a busca de alguma coisa, né? É uma tradição, né? A minha família sempre foi à igreja no domingo, né? Porque muita gente saiu, abandonou suas igrejas, suas crenças, porque sentiu que aquilo já não fazia mais sentido, né? Sentiu que não passava de um ritual, né? E se não tem mais sentido, não é um ritual, é fácil de deixar de fazer, né? Eu vou fazer outra coisa. Então, a gente não pode perder essa consciência da razão, do porquê que a gente, né, vem aqui, do porquê que a gente está presente. Por exemplo, hoje, por que a gente veio aqui hoje? Depois do serviço, vim aqui, pedir para casa, né, ficar em casa, mas por que a gente está aqui até num bom número, né, considerando, né? Por que a gente está aqui hoje? E se tivesse chovendo também estaria, e se, né, tivesse mais frio ou tivesse mais calor, a gente estaria, né? Por que a gente está aqui? Né? Este é o retrato de algumas igrejas no exterior, a caiadura bela, no interior o acúmulo de mortos. E os que ainda vivem já não suportam o mau cheiro dos que apodrecem moral e espiritualmente. A situação da igreja, olha só, ela contrastava, né? Um lugar tão abençoado e a igreja morta. Né? A igreja morta. Então eu acho, eu tenho medo realmente assim. Às vezes a pessoa fica bem demais, a pessoa se perder e esquecer, né, do sentido de tudo aquilo que ela recebe, tudo aquilo que a gente recebe, né? A gente tem que ter a consciência de que isso daí a gente é administrador, né? Chama mordomia, administrador dessas coisas que a gente recebe, né? A gente tem que cuidar, a gente tem que administrar. E o que a gente recebe também, às vezes, é para alcançar e abençoar outras pessoas, né? Vamos dizer que alguém que tem uma empresa e está sendo abençoado nos seus negócios, seu negócio cresce e ele pode dar emprego, né, até daqui a pouco para irmãos da igreja. Então, é uma distribuição, né, de bênção. Né? Amém. É um compartilhar das coisas. Né? Porque a gente não tem que ser, né, tio Patinhas lá de transformar todo o dinheiro e guardar no caixa só para olhar lá quanto eu tenho de dinheiro. Né? A prosperidade não é isso. Né? Prosperidade não é ser rico financeiramente, não é ter dinheiro. Né? Prosperidade é um conjunto, é uma coisa. Se eu sou rico, mas minha família está toda destroçada, eu não sou próspero. Né? Próspero é um cidadão ali que ganha um salário mínimo, mas a família é unida. A igreja é para trazer a prosperidade, né? Verdadeira prosperidade, aquela realmente, né, que acompanha, né, o dinheiro, né, que o dinheiro também faz parte, mas ele é muito mais do que ter dinheiro, ser rico. Né? Amém, amém. Então, a igreja de Sardes apresenta-se Jesus como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Agora a gente vai ver o que são esses 7 Espíritos, as 7 estrelas. É importante. Né? Dessa forma, o Senhor realça a ação plena do Espírito Santo na igreja de Cristo. Somente o Consolador pode vivificar uma igreja morta. Lembre-se do vale dos ossos secos, visto por Ezequiel. Então, né, os irmãos conhecem, né, então, aquele vale seco, né, que ressuscitou ali, né, que dos ossos, os ossos se reuniram e dali saiu a carne e se formou de novo um corpo. Né?
Então, nesse sentido de tem como reverter, né? Porque às vezes a pessoa, tem gente que se acha perdido, não procura uma igreja porque acha que já está num nível tão, né, assim, que não tem mais como sair daquilo ali. Mas a gente sabe, né, que se tiver disposição, se tiver vontade, né, é possível, né, transformar. A gente conhece, né, casos de transformações aí que a gente não tem como acreditar, né? Se não conhecesse a origem, ia pensar que daqui a pouco a gente vai essa piada, né? Se buscarmos a Deus, o Senhor Jesus soprará sobre nós o seu Espírito. Cada osso com o seu osso se ajudará, os nervos e tendões aparecerão, e as carnes vestirão todos os esqueletos, prontificando-os como poderoso exército de Jeová. Então, aqui no sentido é de que nunca é tarde demais para a gente tomar a decisão, né, da mudança, né? Então é possível, ainda que sejam ossos, Deus é capaz de reconstituir, né? Amém. Então, ainda que a minha vida esteja em ossos, Deus é capaz de reconstituir. Às vezes até reunir casais novamente, filhos, né, pais, né? Então fazer coisas que seriam que a gente já não tem mais, né? Não acha mais possível, né? Então, o que são os 7 Espíritos de Deus, né? O que tem os 7 Espíritos de Deus? Era urgente que Sartre soubesse que sem o Espírito Santo a vida é impossível. Foi ele que transmitiu movimento e beleza a uma terra sem forma e vazia, né? Gênesis, né, 1 e 2. No ventre da Virgem de Nazaré concebeu o Filho de Deus, e no Pentecostes derramou-se sobre os discípulos, né? Atos 2, 1 e 4. Sem o Espírito Santo não há regeneração, pois o novo nascimento é operado por ele. Se Sardes estava morta, carecia com urgência do Espírito da vida. Então a gente sabe que quem traz alguém à igreja até pode ser eu, mas quem vai convencer aquela pessoa é o Espírito Santo. Eu vou trazer ela, né? E o nosso papel é esse, é tentar apresentar, né, uma saída, uma esperança para alguém que já tem uma esperança, para que a pessoa venha a buscar e encontrar o Espírito Santo e transformar a sua vida. Porque não sou eu que vou transformar, né, mas o papel é conduzir, né, a pessoa a esse caminho, né, essa busca. Os 7 Espíritos de Deus, existe apenas um único Espírito Santo. Então, tu sabe que não são os 7 Espíritos aqui, não são 7, não é que existam 7 Espíritos, existe um único Espírito Santo, né? Mas, então, aqui é no sentido assim, ó, a sua ação, todavia, é perfeita, é tão perfeita e eficaz que Isaías setuplamente o descreve. Então, descreve 7, né? Repousa, diz assim, então, Isaías 11, 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Através da setuplação do Espírito Santo, o Senhor Jesus traz novamente à vida as igrejas que, à semelhança de Sardes, deixaram se esvaziar de Deus. Então, sempre lembrando que o que a gente vê aqui são alertas, né? São alertas para que a gente reflita, né? Como é que está a situação, né? Como é que estão, né? Como é que a gente está também nessa caminhada, né? Para que a gente não venha cometer os mesmos erros, né? As 7 estrelas apresenta-se Jesus também como o soberano da igreja, tanto local quanto universalmente. Ele é a cabeça da igreja, pois resgatou-a com o seu precioso sangue. Eis porque os pastores no Apocalipse são representados como as estrelas que se acham na destra à direita do Cordeiro. Aleluia! Portanto, se alguém quer brilhar, que brilhe nas mãos do Senhor como luz de um mundo que jaz no maligno. Então, alguns pregadores, né, eles ficam tão famosos e são tão procurados
que às vezes eles se acham, eles acham que eles brilham, e aí, então essa é uma coisa que a gente tem que cuidar, que eu digo, ao mesmo tempo que a gente, quando é abençoado, esquece da origem da bênção, então alguém que tenha, que se torne tão famoso no meio evangélico, pode daqui a pouco achar que é ele o alvo da adoração, que é ele que traz as pessoas para a igreja. A gente sempre é um instrumento, buscando ser um instrumento da transmissão da palavra, mas nunca esquecendo que o centro da adoração é Jesus Cristo, e a palavra deve sobrepor a quem está pregando sempre. A doença e a morte de uma igreja. Então vamos ver como é que aconteceu, como é que a igreja morreu, como é que foi esse devagar ali, como é que aos poucos a igreja foi morrendo. Então vamos tentar identificar o que aconteceu com a igreja. Aos olhos das demais igrejas, Sardes exibia-se bela e viva, mas aos olhos de Cristo não passava de um defunto bem produzido. Aliás, a sua certidão de óbito já estava lavrada com a explicitação da causa mortis, então do motivo da causa da morte. Então Deus conhece o coração, então por mais que a gente pareça puro e um bom cidadão, respeitável, Jesus conhece o nosso coração. Aqui a igreja parecia, todo mundo olhava, nossa, que maravilha de igreja, mas Jesus sabia que era uma igreja morta. E a gente também, por mais que a gente pareça e seja admirado e respeitado, Jesus conhece o nosso coração. Às vezes as pessoas se surpreendem, mas tal pessoa parecia ser isso, parecia ser aquilo. É que a gente não conhece o íntimo, de cada um. Como às vezes a gente despreza pessoas também, Às vezes a gente despreza porque acha que a pessoa é assim, acha que é assado, e uma hora tem a oportunidade, descobre que perdeu o tempo, não se chegando àquela pessoa, que é uma pessoa maravilhosa, mas a gente tem certos preconceitos assim, ou acha que é bom e depois descobre que é ruim, ou acha que é ruim e descobre que é uma pessoa boa. Então acontece também esse tipo de coisa. Então vamos ver aqui três coisas que levaram à morte da igreja de Sardes. Então é importante essa parte aqui, que a gente viu da igreja morta, mas como é que ela chegou a esse ponto? Tão abençoado no local, tão maravilha, como é que ela chegou? Então vamos atentar aqui 3 pontos. Primeiro, perda de memória. E como eu disse, a gente recebe abençoado tanto que às vezes a gente esquece da origem da bênção. Perda de memória. A primeira doença a atingir a igreja em Sardes foi a perda de sua memória espiritual. Embora vivesse do passado, viver do passado, viver do nome que tem, da tradição, mas já não é mais aquilo. Hoje é só aparência, aquela tradição. Já não conseguia lembrar-se do que recebera de Deus. A exortação do Senhor é urgente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Então, sempre lembrando do que a gente recebe de Deus, sempre atento a tudo, tudo aquilo que acontece, que a gente sente que é Deus falando com a gente, a gente sempre lembrando, tem que estar sempre atento e sempre lembrar disso. A situação de Sardes era mais grave do que a de Éfeso. Esta igreja, então Éfeso podia lembrar-se ainda do primeiro amor e voltar ao lugar onde caiu. Então lembra-se do teu primeiro amor e volte ao lugar onde caiu. Mas a igreja de Sardes já estava morta, carecia de uma ressurreição. Então enquanto há vida, o médico pode fazer alguma coisa, mas aqui a gente está falando de ressurreição, então por isso que é o Espírito Santo. Às vezes, daqui a pouco, a igreja pode melhorar na administração, melhorar algumas coisas, com alguém competente, mas vai ficar uma igreja legal, uma igreja bonita, organizada, mas a gente diz, a igreja é mais do que isso. É bom
ser um lugar confortável, mas tem que ter uma finalidade, uma essência, né? Que é a parte espiritual. Amém. Amém. Também não, né? Não é que a gente vai sentar num banco duro, né? É bom ter um banco agradável, um banco confortável, mas isso não pode, não pode anular, né, a parte espiritual, né? Que é o ganho espiritual, que é a pessoa ter uma transformação, né? Trabalhar no processo ali, né? Então a igreja de Sardes, né, teve esse primeiro problema, que é a perda de memória. Ela foi esquecendo do que tinha recebido, né, de Deus. A situação de Sardes então era gravíssima, né? Ela carecia de uma ressurreição, um grande e poderoso reavivamento. O Senhor Jesus, porém, tanto nos restaura a memória espiritual, como nos faz ressurgir dentre os mortos, né? Efésios 5:14. Então, perda de memória, a gente tem que cuidar para não perder a memória, não esquecer da origem de tudo que a gente tem, de tudo que a gente recebeu. E a igreja aqui de Sardes tinha esquecido, né? Ela estava vivendo só do passado, estava vivendo só, não ganhava mais nada, né? Ela vivia do que tinha, né? Já não acrescentava mais nada. Segundo ponto, desleixo. Esta foi a segunda doença de Sardes, o desleixo. Embora não sejamos perfeitos, nossas obras têm de primar pela excelência. A igreja em Sardes, todavia, desprezando o padrão divino, fizera-se tão relapsa que o Senhor já não a suportava. Não disse Apocalipse 3:2, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. No âmbito do reino de Deus, a perfeição é um padrão mínimo aceitável, conforme recomenda o apóstolo. Romanos 12:7-8. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita a misericórdia com alegria. Então, desleixo. Ela foi se descuidando. Você diz, né? Daqui a pouco foi olhando para um lado, preocupada com determinadas coisas e esquecendo, né, o que é importante, né? O que mais importa na obra, né? A perfeição. É por isso que eu tenho essa preocupação, né, de fazer o melhor, de fazer a coisa bem feita. Então, eu fico preocupado assim daqui a pouco de fazer mais de uma coisa e não conseguir fazer nenhuma, né? Juntando tudo, não estou fazendo nada. Então é melhor fazer uma bem feita do que tentar fazer várias, né, mal acabadas. Então é fazer o melhor, né, fazer o melhor. Por isso eu digo, quanto mais gente envolvida, maior é a chance, porque daí cada um pode se concentrar numa coisa e fazer bem aquilo, né? Senão, para que a coisa ande, às vezes tem que um se dividir em 10, né, e aí não consegue fazer tudo, né? Mas na sua boa vontade está tentando preencher todos os vazios, os buracos, né? O bom é que esteja todo mundo envolvido e cada um fazendo o seu melhor, né? O exemplo é quando tem, né, de repente uma festa de final de ano, aí se juntam várias pessoas, né, para fazer, né, na cozinha. Então, quando existe a união, a coisa sai, e sai fácil, né? E sai fácil, porque quanto mais gente trabalhando, mais fácil e melhor sai, né, as coisas. A perfeição na igreja de Cristo só é possível se amarmos o Cristo da igreja, né? Claro, eu estou fazendo para quem? Fazendo para quem? Estou fazendo para o pastor. O pastor vai ficar, vai achar legal, tá bonito, olha lá, me vê essa cadeira aqui, vou mostrar para ele, vai ficar feliz. Não estou fazendo para o pastor. Eu estou fazendo, tudo que a gente faz na igreja, na obra, é para Deus. Só que às vezes as pessoas fazem por determinada pessoa, né? Mas a gente tem que lembrar que é sempre para Deus, né? O próprio, essa questão de idolatria, assim, de admirar alguém, o próprio padre Marcelo, ele falava, né, que ele vivia tendo que as pessoas elas levavam um cartaz dele com a foto dele, e ele disse,
Não, eu não quero ser idolatrado, né? Eu estou aqui cantando, mas é para que, né, levando a palavra para as pessoas, né? Não era o Padre Marcelo, não queria ser o Padre Marcelo cantor, né? Queria que as pessoas fossem ali pelo culto em si, né? Mas as pessoas sempre têm a tendência à idolatria. Pode ver, né? Tem várias pessoas que têm o seu pastor de preferência. Aquele pastor vai, pregação, tem que olhar aquele pastor. Toda palavra é bem-vinda, se verdadeira, se falada, né? Se for a palavra fiel, toda palavra é. Alguém pode expor melhor ou não, ser melhor no falar, no expor a palavra. Pode ser mais, ter uma voz melhor, ou colocar melhor, né? Mas o importante ali é a palavra em si. De que forma tratamos a obra de Deus? Lembremos-nos da advertência de Jeremias 48:10. Diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. E tem tanta gente aí que vai se lascar, né? Nessa daí, né? Porque a obra é pelo resgate de almas, né? E não tem que ter outro objetivo, né, na obra. E a gente sabe que alguns usam a palavra como um chamariz para outras finalidades, né? Mas a ideia sempre é aquela, né, quando eu vinha voltando ontem de Porto Alegre, lá eu vi um casal dando comida lá para duas pessoas que estavam na calçada. É um ato isolado, aquilo ali é por amor, né? Não tinha ninguém tirando fotos, não estão ali anunciando, não tinha ninguém gravando. Olha aqui, ó, botar lá na rede social como eu sou bonzinho, como eu ajudo as pessoas. Não, um ato isolado, era um casal só. Não era nem, né, uma obra coletiva como a gente vê que as igrejas montam tudo. Era um casal que de repente passou por ali, sabe? Né? Não no momento, mas amanhã vou trazer alguma coisa e estava dando uma comida para aqueles duas pessoas aí que estavam na calçada. Um ato isolado, né? Eles estavam fazendo aquilo, né, preocupados, né, com a situação. E eu vi que eles estavam falando, eles não só chegaram ali e largaram, ó, toma aí, não. Eles estavam conversando, eles estavam agachados e aproveitando aquele momento, não sei se são cristãos ou não, mas estavam aproveitando o momento para conversar. Não sei se de repente ouvir a história, saber que são aquelas pessoas, como é que estão ali, porque estão ali na rua, né? Mas então esse tipo de obra isolada que é a verdadeira, né? Sem anúncio, sem propaganda, sem gravar, sem botar na internet, né? É ali a pessoa fazendo, né, pela obra em si. Então, perda de memória e desleixo. Perda de memória e desleixo. Os dois pontos. E o último, então, terceiro, descaso com o remanescente fiel. Então a gente viu aqui que disse ali, né? Mas também pensar que são algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignos. Então algumas pessoas estavam lá, não tinham se contaminado, né? Descaso com os remanescentes, uma remanescente fiel. No necrotério de Sardes havia alguns crentes que ainda respiravam. E o Senhor estava preocupado com eles, né? Deus a gente vê que Deus está sempre preocupado, né? Então, Noé, enquanto fazia lá a arca, né, tentou convencer pessoas, né, que quisessem entrar na arca, mas não, né, ninguém quis. Várias passagens da Bíblia, então, Deus está sempre preocupado, né? Tu tem 100 ovelhas, aí tu vai deixar as 99 para buscar uma. Então, nenhuma vida vale menos do que a outra, né? Nenhuma vida pode ser perdida, né? E aqui, então, Jesus está preocupado com esses remanescentes fiéis que estavam ali e ainda respiravam. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus queria preservar a vida daqueles poucos homens e mulheres que não haviam contraído as moléstias deste século, então, que não tinham perdido a memória, que sabiam por que estavam ali, né? Que não procuravam fazer a obra
de forma excelente. Não haviam contraído as moléstias desse século, né? Quais são? Orgulho, rebelião, adultério, fornicação, heresias, roubo, cobiça, calúnias. Né? Então a gente tem um festival de coisas que nos cercam, né? que ficam nos ameaçando, vamos dizer assim. Né? E é isso que a gente tem que estar atento, né? É esse tipo de coisa. Né? A gente não pode chegar e facilitar, vamos dizer assim, né? E achar que algo é menos perigoso. Né? Não é tão perigoso, não é tão ruim, quem sabe dá, não é assim. Então, aí a coisa vai, né? A gente vai dando brecha, né? E a coisa vai vindo, né? A gente deixa uma, vem todas, né? Então, essas moléstias desse século, né? Orgulho, rebelião, adultério, fornicação, heresias, roubo, cobiça e calúnias. Tudo isso, né? Que nos ameaça. Né? É hora de confirmar os que ainda respiram. Confirmemos-nos através da palavra de Deus, da oração, da comunhão dos santos e do serviço evangelístico e missionário. Quanto aos que já morreram, que ouçam a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Se o anjo da igreja em Sardes não cumprisse os seus deveres, teria o nome riscado do livro da vida. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe o que isso significa? Separação eterna de Deus, né? Que é a morte, a segunda morte, né? Porque a primeira, né? A primeira a gente está destinado, né? Todo mundo vai morrer um dia, a morte do corpo, né? Mas aqui fala da separação, né? Eterna de Deus. Sim, desempenhar o ministério cristão de forma relapsa e profana pode levar o obreiro a comprometer a própria salvação. A gente sabe que o processo, né, a gente é diário, né? O processo a gente tem que fazer manutenção, né? A gente não é que nem faço uma faculdade, pego o diploma e agora eu sou formado em tal coisa. Se eu nunca cumprir uma hora daquela profissão, eu não vou deixar de ser. Se eu for bem advogado, eu posso não ter feito nada, mas eu vou ser advogado até morrer. Né? Mas a gente sabe que na obra do cristão, quando ele começa o processo espiritual, né, tem que ser feita a manutenção diária, né, de reforço. Por quê? Porque a igreja aqui, daqui a pouco a igreja se achou, né? Se achou por cima, se achou, não preciso fazer mais nada, né? Começou orando todo dia, daqui a pouco, quem sabe eu vou só segunda, né? Quem sabe eu não vou às 6, eu vou às 10, né? Só domingo de noite, né? É manutenção, né? Porque a gente sabe que é fácil perder tudo que a gente ganhou, né? É fácil anos, né? A gente conquistando anos, né? É fácil de perder, é muito fácil de a gente perder tudo aquilo que a gente conquistou, né? Porque Deus exige que a gente seja fiel, né? Fiel, que a gente procure cada vez mais, né? Se aprofundar no conhecimento da palavra, cada vez mais criar uma intimidade. Por quê? Porque quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu conheço a palavra, menos eu sofro, né, o risco de morrer, de me perder aqui, de esquecer da onde que vem tudo que eu tenho, né? Quanto mais eu tenho amor pela obra, não vou fazer de qualquer jeito, né? Então isso é importante, né? A gente ter consciência desse processo e está sempre buscando uma renovação, sempre buscando reforçar, sempre buscando cada vez mais, que a gente nunca está pronto, né? A gente nunca está preparado para tudo. Não pode vir que eu estou preparado, não, né? Então Jesus falou, né, que certos demônios
né? Então precisava de reforço, né? Jejum e oração. Então tem certas coisas que exigem mais preparo da gente. Tem coisas que a gente consegue enfrentar com mais facilidade, mas tem coisas que tem que estar muito mais preparado, né? Muito mais firme.